Olá, pessoal. Voltando ao relato dos meus sonhos, né? Eu demoro um pouco para contar a história, então, um intervalo muito grande de mês para contar, é porque eu paro de sonhar, aí eu não conto. Quando começa a me atormentar de novo, aí eu volto a sonhar, então aí eu começo a contar, porque parece que quando eu conto alguma coisa, eu paro com os sonhos, né? Então eu parei lá no povo de Israel. Depois que conhecemos uma parte da festa, estrutura física, conhecemos aqueles belos cientistas, né? Eu falo belo porque é, é como se fossem só pessoas boas e generosas, né? A parte científica daquelas criaturas, como eu disse, era estudar outras vidas, né? De tudo, parte biológica, meio ambiente, genoma, esses negócios todos. Mas era só interessante para eles a parte da vida. Então, tudo que eles podiam estudar, eles estudavam. E ele se teletransportava para outros planetas, mas eles não usavam uma nave. E então o Criador achou muito interessante eles se movimentar dentro do planeta, como se eles sumissem e aparecessem em outro canto, né? E assim eles faziam no universo. E assim, no universo que eu falo, no próprio sistema solar deles, eles andavam longe também, mas nunca saíam do sistema solar deles, porque no princípio tudo era grandioso, tudo era grande, tudo era gigantesco. Então são milhões de anos estudando isso, né? São passados de gerações e gerações. O tempo que o Criador fazia um universo, quando voltava para o primeiro, ele não existia mais, né? Todos morriam. Vocês pensam, Deus vem aqui hoje, daqui 1 milhão de anos volta, não tem mais nada, né? É sempre assim, há uma mudança constante, né? De tudo. Enfim, depois que ele pega e conhece lá o governante, né? Que todos parece que tem uma pessoa que comanda, é como se fosse um sábio, um representante geral de toda a nação deles, né? Então, esse governador lá, esse sábio, né? Ele mostra para o Criador como o trabalho deles, né? A grandiosidade do trabalho deles. Eles ajudavam muitos outros planetas, muitas outras criaturas também que estavam no começo da evolução, com remédio, com medicação, com doenças que essas criaturas apareciam. Então, eles ensinavam tudo que eles podiam. E ajudava também, direta e indiretamente. Muitas vezes eles colocavam que a presença física às vezes assustava algumas criaturas, então eles faziam isso de uma forma bem peculiar, né? Então eles somem e aparece aqui, aparece ali. Então ele mostra para o Criador um aparelho que eles usam que teletransporta eles para um lado para o outro. Na verdade, o aparelho é como se fizesse uma bola de vidro, né? E ela se movimenta com a velocidade da luz. Aquilo, eles apertam aquele dispositivo, é como se fizesse uma cápsula em volta deles. Então, rapidamente, eles apertam aquele negócio direcionado aonde eles desejam ir, de acordo com o pensamento deles. E eles vão. É assim que funciona. O pensamento parece que era mais forte do que. Era conectado, bem dizendo, com o mecanismo. É uma confusão assim. Ele explica para mim que não entende nada, é difícil. Mas o Criador achou interessante, ele achou graça, né? Da criatura ter aquilo, né? Ele que fez tudo não fazia isso, não conseguia. Mas agora ele já sabia como funcionava. E isso, né, vivendo e aprendendo. Talvez isso seja similar quando se fala que nós somos semelhantes a Deus, né? Que nós somos iguais a Deus. Talvez isso, porque é aprendendo. A gente está sempre aprendendo. E ele também. Ele criava as coisas, mas ele também começou a aprender. Ninguém tinha como ensinar as coisas para ele, né? Então ele ia aprendendo, ia aperfeiçoando também as coisas. Enfim. Então, depois daquela maravilha, da festa, das danças, era incrível, gente. Eles parecem muito com aquele povo árabe lá daquela região do Oriente. A dança, o barulho dos instrumentos é bem similar
uma alegria também contagiante, igual o dos sírios, como eu falei para vocês, porque é uma coisa assim bem, não semelhante, mas é assim, é algo diferente, mas eu assimilo com o que eu conheço, né? Então é mais fácil dizer que é parecido com um povo e outro povo. Então, essas raças de criaturas, elas eram completamente diferentes em locais do universo completamente longe, né? Então, depois de aprender muito, de ver muito, de muita festa, muita alegria, foi uma coisa que o Criador amou e adorou. Fomos embora para o espaço novamente e mais ideias, né? Então, a ideia do pensamento de sumir e desaparecer para ele foi ótimo. Ele pensava e ia, né? Não era uma coisa imposta, digamos assim, dirigida, que nem ele fazia, andava no universo como um raio. Ele pensava agora e já cortava todo esse universo, usando, em vez de andar por cima do universo, agora ele andava por dentro do universo. É como se ele pegasse aquele buraco de minhoca lá das criaturas, né, dos sírios, e a tecnologia que os Israel fazia, e fez uma coisa só com o pensamento. Então agora ele cortava por dentro. Mas não quer dizer que nesse piscar de olhos que ele fazia isso, para mim não era legal, porque eu ainda ficava pregado dentro daquela bola em lagartixa, vendo tudo se mover lentamente, que era pior, né? Era uma coisa, sensação muito ruim, doída e dolorida. Tanto é que eu acordo muito doída, eu acordo com muita dor no corpo, parece que eu fui espancada. Enfim, depois de andar em vários lugares, presenciar muitas criaturas, né? Alguns povos primitivos, alguns que ele entrou em contato também não foi bem recebido. Muitas dessas criaturas, como também são inteligentes, mas ainda no estágio bem primórdio das coisas, né? Muitas não tinham esse avanço de tecnologia, de entendimento e compreensão. Estavam no estágio primórdio, grotesco, né? Digamos assim, não vou dizer mal em si, mas bem estranho mesmo, né? Essas criaturas, quando ele chegou, ele se camuflava igual a todas as criaturas. É como se ele fosse se transformasse. Na hora que ele entrava, ele visualizava e fazia um corpo igual. E se misturava, né? Só que essas criaturas têm uma mente coletiva, todas elas no universo. E isso era perturbador, porque mesmo ele com outro corpo, parece que a energia dele passa, eles ficam hipnotizados, eles sentem, né? Vamos dizer assim, sente, mas não sabe explicar o que, né? E ele conta, né, que ele é o criador do universo, que veio dessa estrela, que fez isso, fez aquilo, vai falar com o comandante, né, com o governador desse povo, e nem sempre era legal. As criaturas achavam assim, nossa, se ele criou tudo, ele vai querer tomar nosso planeta, vai querer mandar aqui? Não, isso não pode acontecer, não. Então já via ele como um inimigo, né? Muitos jogavam até pau, pedra nele, armamento, né? Em cima dele, ele tinha que ir embora para não machucar as criaturas, né? O mais grave foi quando ele teve que tirar as vestes dele, né? E ficar aquele sol onde praticamente não matou todas as criaturas, porque ele foi embora rápido. Se ele tivesse ficado, tinha dizimado o planeta inteiro, né? Só com a luz dele. Também ele não vou dizer que ele ficou com raiva ou sentiu ódio daquelas criaturas, não. Mas ele sabia que ele poderia machucar todos, né? E que ele estava em processo de evolução, porque ele foi vendo, foi aprendendo que as criaturas evoluem. E não adiantava precipitar essas coisas. Isso não tem como precipitar, né? Tudo tem que ter seu tempo, nada vem depois. Então essas criaturas logo já jogaram pau, pedra nele, já atacaram ele foi obrigado a ir. Isso foi até engraçado, né? O Criador do Universo sendo expulso, umas criaturas sem muita noção. Bom, isso faz parte da evolução, né? Não adianta você querer intervir no meio da evolução, porque o negócio muda. Então, quando ele se transformou naquela criatura de luz e foi embora, né? Com certeza fez um estrago bem grande naquelas pessoas ali à sua volta. Como ele só pode ficar 2 horas em cada planeta, que isso eu entendi no futuro também, né?
porque a luz dele, o corpo, a estrutura que ele consegue fazer para se camuflar entre as criaturas, como se diz, não dura muito, ela se dissolve, a energia dele é muito grande. Enfim, com tantas coisas no universo acontecendo, ele sempre tem que continuar fazendo, criando, construindo. Esse é o trabalho dele. Ele dizia com muita certeza para aqueles mais inteligentes que a natureza dele é criar. Ele não pode fazer muita coisa sem você criar, ele só cria as coisas, né? E era assim que ele fazia, mas ele visitava em tempos todos, né? Bom, eu contei a história dos sírios, contei a história de Israel, agora eu vou contar a história para vocês dos anjos, tá? Eu coloquei o nome de anjos, não são os anjos que nós conhecemos aqui na Terra, tá? Eu coloquei no anjo porque é uma coisa similar para as pessoas poderem entender como são essas criaturas. Porque no universo, se você assistir um filme de ficção com muitos alienígenas diferentes, é mais ou menos daquele jeito, tá? Mais feio, tá bom? Se um deles aparecesse, se um ser humano visse eles, ia chamar eles de demônio, porque eles são feios, muito feio, tem nada. Tem essa parte da boniteza, assim, que é a forma bela da criatura ser, do que ele mostra ser bonito, entendeu? Não quer dizer que quando tem chifre, rabo, vermelho, a pele, um olho, duas bocas, duas asas, dois braços, duas pernas, é como se fossem uns mutantes alienígenas, né? Mas não tinha muita semelhança com nós, seres humanos, nada a ver com a gente. A única coisa iguais é que todos respiram, todos têm uma comunicação, todos comem, todos cagam, vamos dizer assim, né? E a inteligência é superior a nós em muitos milhões de anos, tá? E isso nem tinha inventado a Terra, só para vocês terem uma ideia como que funcionava. Então, vamos passar para a parte dos anjos. Os anjos, né? Eu coloco como anjo porque eles são criaturas tão inteligentes, mas eles não têm uma estrutura física visível, assim, eles são visíveis, você vê uma silhueta visível, mas são criaturas de luz, não de luz como a do Criador, não uma luz que ofusca, uma luz, vamos dizer assim, opaca, mas é uma estrutura física, né? É uma luz física. É muito estranho de dizer isso, mas é mais ou menos assim. Vamos ter a ideia de que os anjos que eu estou falando é uma forma espiritual. É mais fácil de ser entendido, é uma forma de luz, né? Mas eram físicos, eles não é uma coisa que a gente não possa ver ou nenhuma criatura não via. Todos no universo podiam ver eles, mas é uma forma física mesmo. Mas só que era luz, uma luz dura, né? É muito estranho de dizer, de explicar, mas vamos ter a ideia assim que seja aqueles anjos que o povo mostra aquele borrão de luz com silhueta de asa, né, uma mariposa, alguma coisa assim, mas só uma silhueta, com uma luz muito forte, só que a luz deles não era assim, aquele brilho, né? Então era visível e adaptado a qualquer tipo de olho. Então conhecemos essas criaturas também no planeta, fazendo pesquisa, né? Dentro das criaturas inteligentes que havia, encontramos essas criaturas. Ele encontrou essas criaturas que eram diferentes. Em vez dele ficar no planeta e ver o que as criaturas estavam fazendo, acompanhar tudo, não. Ele simplesmente ficou com as criaturas que eram, vamos dizer, alienígenas dentro do planeta, que também estavam ajudando o povo daquele local, daquele lugar, né, daquele planeta, que parece que sim, que as criaturas resolveram ficar loucas, né? Um tipo de loucura que dava eles, e aí eles começavam a morrer e atacar uns aos outros. É como se fosse uma doença, mas que fosse mental e que estava matando todos, né? As criaturas se machucavam e machucavam os outros, né? E esses anjos vieram ajudar esse povo, porque eles também observavam as estrelas, observavam o universo, eles também andavam no universo. E eles também tinham uma nave, tá?
Eles andavam dentro de uma nave, apesar de ter aquela forma, eles tinham uma máquina que transportava eles pelos planetas. E mais interessante ainda que eles tinham a forma de transportar de um universo ao outro, mesmo dentro de um sistema solar, porque mais que um planeta seja próximo do outro, o tempo leva tempo para atravessar o escuro, né? Eles chamam de o espaço escuro por um motivo. A luz para cortar esse espaço é uma estrutura física. O escuro é uma matéria física, ela não é uma matéria de uma sombra, é a ausência da luz total. Entre um sol e um planeta tem uma estrutura física chamada de escuro, digamos assim. Então é um negócio meio estranho, né? Então ela vai formando o raio que guia uma luz na outra, né? Sem deixar a sombra, mas há a sombra, a escuridão. Então, é uma estrutura física. Isso eu entendi também com eles contando no futuro. Enfim, então o Criador acompanha essas criaturas que eu chamei de anjos, né? São 3 cientistas que estavam ali ajudando aquelas criaturas e descobriu uma cura e estava pondo em prática e passando para os demais como deveriam salvar aquele povo, aquela raça, aquele planeta, né? E o Criador se sensibilizou com isso e acompanhou eles, não ficou no planeta. Foi embora com os anjos, né? Que particularmente ele não precisou de uma forma diferente, era mais fácil ficar opaco com a luz, né? Ficou da forma física igual a deles e os acompanhou. Pediu permissão, lógico, né, gente? Ele apresenta, ele fala e vai junto. As criaturas, como se comunica através da mente, pode se ver e sentir umas às outras. É tudo compartilhado no universo, de forma direta e muitas vezes indireta, né? Então, essas criaturas convidou o Criador para ir junto, né? E ele foi junto. Eles entram dentro de uma nave, né? Que desce dentro do planeta, não fica lá no espaço, né? Não sei aonde. Desce, eles entram nessa pequena nave, depois vai para uma nave maior, que é uma nave de estudos. Essas criaturas, elas não vão sempre no planeta delas, elas ficam viajando pelo universo e aprendendo também para ajudar o povo deles. Então, quando eles se entram, é um portal, vamos dizer como esse portal seria dentro de uma montanha, é uma espécie de montanha, eu não vou dizer que é bem uma montanha, mas é parecido com uma montanha. E nessa montanha eles fizeram um portal, né, a qual eles apertam um mecanismo mesmo, eletrônico, vamos dizer assim, como se fosse um controle remoto, uma espécie de controle remoto usado com pedras, tá? É um estilo de pedra, é até interessante essas pedras. Elas brilham, né, em relação, acho que funciona com pensamento. E aí se abre um portal, como se fosse também um buraco de minhoca. Tá? É bem parecido, umas nuvens com raios, né? Se movendo em forma de um túnel, mas você vê que é físico. Então, eles entram dentro desse portal, passa para o outro lado, dentro da nave, sai dentro da nave deles. Aí dali é que eles vão se movimentar dentro do espaço, né, deles ou de outros universos. Deu para entender, eles não andavam só no sistema solar deles, diferente dos palestinos, aliás, dos Israel, do povo Israel, né? Eles viajavam por todo o universo que eles poderiam ir, e era muito mais rápido. Não levava séculos, anos e meses, era uma coisa extraordinária, né? Tudo tem um tempo, mas também, vamos dizer assim, é quase um piscar de olhos. Tem alguns mais horas, né? Uns dias, mas não em vista dos sírios e de Israel, o deles era mais rápido, eles tinham um portal para passar. É bem interessante, mas em si é quase tudo meio parecido, só que formas diferentes de teletransporte. E vamos na nave e eles contam tudo que eles fazem, as pesquisas, o que eles ajudam, as criaturas do universo. E também não é um povo assim de dizer assim, de dançar, de festar, né? Eles eram umas criaturas mais centradas,
vamos dizer assim, não é parecido com nossos cientistas, não, que ficam enfurnados só estudando pesquisa, não. Eles têm um momento de lazer, tudo, mas não é aquela coisa eufórica. A alegria deles é tipo ópera, tipo aquele som de piano, tipo estilo Beethoven, Bach, aquelas músicas, né? Nesse estilo, só instrumentais, sem muita dança, sem não tem essa euforia. A euforia é mais um sentimento, né? E um estado de como se todos ficassem estático, parado, pensando, sei lá, meditando. É bem estranho o negócio. Vamos pensar assim, é como se esses anjos fossem os nossos hippies que curtiam um barato lá, né? Fumavam uma droga e ficavam ali. Mas eles faziam isso quando eles usavam a música, né? O som, gente, é hipnotizante, porque você começa a escutar aquele som, não te dá sono, é como se você tivesse visões das coisas, é como se a sua mente ela relaxasse por completo sem você dormir. É como se tomasse uma anestesia e você não sentisse o seu corpo, mas você pudesse pensar em tudo ao mesmo tempo. É uma coisa bem muito estranha. Não vou entrar em detalhe que é muito confuso, que eu não sabia se era eu que sentia ou se todos sentiam, né? Então não estou no coro de ninguém. Enfim, então conhecemos também esse povo, esses anjos, que também andavam muito pelo universo, né? Muita coisa o Criador entendeu, aprendeu e ficou muito feliz e grato pelo compartilhamento do conhecimento, porque assim como eles compartilhavam com o Criador compartilhava com eles o que conhecia e o que já tinha feito, né? Essas criaturas, elas nunca duvidavam, os mais inteligentes, os mais avançados e os que ajudavam as outras pessoas, eu falo pessoas, tá, gente? As outras criaturas, elas eram diferentes, elas tinham a consciência do Criador. Parece que entravam em uma certa sintonia, é mais ou menos isso, né? Porque tem alguns planetas que falam que era primitivo, eles não acreditavam muito no Criador, por mais que ele quisesse mostrar, eles não aceitavam bem isso, talvez não estavam ainda nessa parte da evolução de entender tudo, né? Meio confuso. Enfim, são três criaturas que, no futuro, essas três criaturas, elas ajudam o universo inteiro. Tudo que o Criador criou em todo o prato. Os sírios, os anjos, né? Que é e os Israel, que são parte principal do que eu vi por milhões de anos, viajando, construindo, fazendo. Essas criaturas, elas fazem parte direta e indiretamente de quase todo o universo conhecido. Enfim, aí então, depois de muito tempo, né, que andando pelo universo, fomos conhecendo cada vez mais criaturas que fazem parte do futuro.